O nosso quadro de saúde bucal hoje veio conhecer o consultório da doutora Maria Luísa. Afinal, ela é tão sempre disponível, né, de ir ao nosso estúdio para nos esclarecer algumas dúvidas, que hoje a gente veio conhecer o cantinho dela. E é muito legal, é um cantão, não é um cantinho, um consultório super bacana. E o nosso tema de hoje é um tema para você adulto que muitas vezes tem uma dor de cabeça constante, às vezes quase que diária, já toma vários medicamentos, já experimentou vários outros tratamentos, já foi no neuro, já foi em milhões de opções e nada acontece. Você sabia que às vezes, aliás, muitas vezes, a solução pode estar na sua boca? Pois é. É sobre isso que a doutora Maria Luísa Simas conversa com a gente hoje. Adorei seu consultório, querida. Obrigada, Fabiola. Obrigada por você ter vindo aqui fazer essa visita. Um prazer te receber. Obrigada. E sobre o que nós estávamos conversando, sobre as queixas que os pacientes adultos têm quando vêm ao consultório. Muitas vezes eles vêm indicados até por um médico otorrino, ou às vezes até já passaram por um neurologista por queixas, tipo dor de cabeça, dor de ouvido, que são as otites. Pacientes se queixam, eu mordo a bochecha de vez em quando, dor na musculatura, no rosto, às vezes até um desconforto no pescoço, sente uma contratura. E o que isso pode ser? Em muitos casos estão relacionados com a má oclusão, o mau funcionamento da oclusão. Faz com que essa articulação, que é extremamente complexa, uma das mais complexas do organismo. É mesmo? Sim, porque se você pensar que nós temos duas articulações, por exemplo, 2 joelhos, 2 cotovelos, mas são independentes. E este osso é o único que tem 2 articulações e que elas têm que funcionar simultaneamente, sincronicamente e simetricamente. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. É complicado. E quando essa oclusão não está correta, essa articulação começa a sentir desequilíbrios que vão gerar sinais e sintomas, que são as queixas que os pacientes trazem para nós. Às vezes tem gente que tem aquele estalo, né? Que sente um desconforto mesmo, né? Sim. Por isso que eu digo assim, a gente sempre busca esse bate-papo com o nosso profissional. Em função de pedidos de telespectador, a gente sempre busca alguém que realmente seja especializado no assunto, porque eu acho que a ortodontia hoje, ela ficou muito popular, vamos dizer assim. Que bom, graças a Deus. Sim, por um lado, sim. Por um lado. Mas é preciso ter um certo cuidado. Quando a gente é adulto, as coisas já não funcionam tão rapidamente. Demora muito um tratamento desse? Como é que ele funciona? Olha, a ortodontia em adulto, ela é extremamente complexa, porque você tem várias limitações. Uma já é o tecido ósseo mais maduro, vamos usar um termo assim, mais fácil de a gente entender, um osso mais calcificado. Certo. Então já a movimentação dentária é um pouquinho mais lenta. Você pode fazer ortodontia em qualquer idade, tendo saúde dos tecidos gengivais, tecido ósseo e os dentes, não tem limitação de idade para o tratamento. Só que a mecânica que se faz em um paciente adulto não é a mesma que se faz em um paciente jovem. A resposta celular de um paciente adulto não é a mesma da resposta de um paciente jovem. Você tem mais facilidade de tratamento. E o paciente adulto muitas vezes tem mais sequelas também, tipo um retratamento ortodôntico, que é bem mais complicado também. Eu pedi até para a doutora separar alguns casos. Vamos falar mais ou menos. Por exemplo, assim. Esse é um caso extremamente complexo. É um paciente adulto, ele tem perda de alguns elementos dentários. O objetivo dele, além de corrigir a estética, que a estética não lhe agradava, corrigir também a função e permitir que ele faça reabilitação com implantes e possivelmente as próteses sobre o implante. Entendi. Então é uma ortodontia que tem bastante limitação, porque é um paciente que já tem
perda de elementos dentários, perda de tecido ósseo, um desajuste de oclusão e todas aquelas queixas. Tem dor de ouvido, às vezes ele diz, eu vou morder, escorrega e mordo a bochecha, então faz lesões na mucosa, na língua. Então é uma ortodontia limitada, mas bem conduzida. Você reabilita a oclusão do paciente funcionalmente, devolve a ele uma estética de sorriso na face, na sua harmonia facial, e permite que o especialista em reabilitação faça então os procedimentos de reabilitação onde ele não tem mais os seus elementos dentários. Porque é preciso uma atenção especial, Sim. né? Você precisa ter assim o tempo dedicado para aquele paciente, né? A tua consulta ela é uma consulta que demora, você gosta de conversar, né, Maria Luísa? É Sim. uma coisa assim que... Eu gosto de explicar bem para o paciente o que vai ser feito, o que está sendo feito, qual é o objetivo, as limitações que tem, um tempo às vezes muito maior de tratamento devido até à limitação que você tem de tratar, né? Às vezes você tem que recorrer, por exemplo, a alguns procedimentos que auxiliam a ortodontia, que são os pacientes de casos cirúrgicos. Um exemplo aqui, tem uma paciente com uma maloclusão bastante severa, tinha uma simetria de face muito grande, dores bastante grandes na região de articulação. Então foi feito todo o tratamento ortodôntico dela, conduzido à cirurgia ortognática para corrigir essa discrepância de face, de esqueleto facial, e a ortodontia finalizando então, devolvendo essa paciente não apenas a estética, porque a sua face então adquiriu uma simetria após a cirurgia, uma oclusão ajustada, e toda aquela sintomatologia ela não tem mais. Eu acho que tudo que é em cima, tudo que é na cabeça, tira a gente do sério, não é? Tira. Você não consegue conviver com a dor, né? É complicado. E assim também, hoje em dia, o nível de exigência das pessoas em termos de estética também está muito... As pessoas estão mais exigentes, né? Sim. Então elas não querem simplesmente assim, agora eu já tenho uma certa idade, vou conviver com os meus dentes como estão. Não, elas buscam uma correção, né? Tem e que às buscar. vezes um tratamento ortodôntico não conduzido adequadamente gera alguns problemas, tipo essas dores que nós já falamos anteriormente, né? É bem complicado. Mas que bom que tudo tem solução. Tudo tem solução, sempre tem solução. A gente está dizendo de idade, mas é qualquer idade mesmo? Qualquer idade mesmo. 60 anos. Tranquilo. E esse caso aqui? Esse caso é um outro caso, por exemplo, de uma maloclusão bastante grande, né? O paciente tinha queixas bastante sérias em relação à dor, desconforto. Ele também se queixava que não conseguia mastigar os alimentos adequadamente e que estava gerando algum problema de ordem estomacal, vamos dizer assim, do aparelho gástrico, né? E o que foi encaminhado para nós, até pelo médico dele, que disse, olha, você precisa fazer uma reabilitação dos seus dentes, da sua oclusão, para que você possa mastigar os alimentos de uma forma mais apropriada e para que o teu tratamento seja eficaz. Então nós estamos fazendo todo o tratamento ortodôntico dele. Ele vai passar por uma reabilitação também com implantes e ao final do tratamento, não apenas a estética, ele vai alcançar a estética que ele deseja há muitos anos, né? E também a parte funcional e a parte de saúde dele, que é bastante importante. Pois é, mas é por isso que nós estamos aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade em estar conosco, Maria Luísa. Sempre é muito bom a gente esclarecer essas coisas todas, porque às vezes a pessoa fica ali ruminando um problema a vida inteira e não toma atitude. E até se você pensar assim, que existem aparelhos ortodônticos que não ficam tão evidentes no sorriso, que o adulto não gosta muito de mostrar o aparelho. O adolescente até gosta, né? Mas o adulto já não quer muito mostrar o aparelho. Tem disso Existem também. opções também, né? Então hoje em dia o tratamento ortodôntico tem essa facilidade, ele tem mais
acesso à população, né? As pessoas têm mais condições de fazer um tratamento correto. E tem os que são até transparentinhos, né? Tu nem nota, né? Tem os aparelhos de cerâmica, que são brancos, tem os fios estéticos, fios brancos, fios de fibra de vidro. Então são bem tranquilos, né? Ficam bem disfarçados. Discretíssimos, né? Obrigada, querida. Imagina. É isso, gente. Estamos aqui então encerrando o nosso quadro de saúde bucal com a doutora Maria Luísa Simas. Ela que é ortodontista e está no nosso programa, assim, trazendo soluções e dicas incríveis para você.